E aí, pessoal? Na última postagem, eu comentei do meu curso de leitura avançada e eu queria dar um pequeno demonstrativo aqui para vocês, né? Uma amostra grátis do que a gente vai estar discutindo em aulas e eu queria trazer como exemplo um dos livros que foi uma das minhas leituras recentes mais enriquecedoras e prazerosas, que foi justamente a Apologia de Sócrates. É um livro que eu não tinha lido, né? Sócrates, lembra? O Só Sei Que Nada Sei? Pois é, tem um livro atribuído a um dos discípulos dele, chamado Platão, que trata do julgamento de Sócrates. Sócrates, para quem não lembra, ele foi filósofo e foi acusado injustamente na cidade de Atenas, onde ele vivia, de estar corrompendo a juventude, tipo, dando mau exemplo, né? Falando coisas que não eram para ser ditas, crime de opinião, entendeu? O que acontece? Esse cara é levado a julgamento e nesse julgamento ele é condenado à morte, né, por ingestão de um veneno chamado cicuta. E o Platão ele descreve como foi o julgamento e como o Sócrates se defendeu, né, das acusações que eram feitas a ele. Algumas das reflexões mais importantes do livro eu resolvi sinalizar para vocês de forma rápida para o vídeo não ficar muito extenso, né, capítulo por capítulo. Então acompanha comigo, porque se você encontrar esse livro, ou físico ou online para ler, ele é muito breve, dá para ler em menos de 2 horas e é uma leitura que não só é enriquecedora, como ela é divertidíssima. E ela te emociona, porque você sabe que a história não vai acabar bem, apesar de todas as coisas bacanas que você aprende na defesa que o Sócrates faz das acusações que tinham levantado em falso contra ele. Então a primeira coisa que você vai procurar é abre no capítulo 1 da Apologia de Sócrates e procura o que ele diz a respeito de dizer a verdade. Quantas vezes você mesmo já não entrou em encrencas porque você simplesmente não disse o que realmente estava acontecendo? Porque você de fato não falou o que você sentia, porque de fato você omitiu aquilo que você pensava. Essa é a importância de dizer a verdade. No capítulo 2, o Sócrates fala algo como, sintetizando aqui a ideia, né? A verdade é sempre mais difícil de crer do que a mentira repetida. Isso é uma reflexão importante. Principalmente porque tem verdades que são difíceis de engolir, que muitas vezes o emocional da gente não quer aceitar, mas não deixa de ser verdade por conta disso. No capítulo 3, o Sócrates fala de algo que você vê muito, por exemplo, na Rede Globo, que é a questão de usar o humor para deformar a verdade. Pega-se algo que é verdade, faz-se uma piada com coisa séria e de repente você está deformando a opinião das pessoas a respeito de um assunto importante porque você está fazendo galhofa do que não deveria ser motivo de riso. No capítulo 4, você observa Sócrates falando que quem deve ensinar, ensine a aperfeiçoar as virtudes inerentes, humanas e civis. Isso aqui é importantíssimo para professores, porque muita gente se perde assim, eu tenho que passar conteúdo, eu tenho que cumprir prazo, e esquece que sua missão não é passar conteúdo apenas, é encontrar as virtudes inerentes a cada aluno, as habilidades que ele tem para ser desenvolvidas, para que ele se torne um membro útil da sociedade, para que ele se torne alguém virtuoso, pegar essas virtudes que estão lá, moldar para que esse aluno se torne uma pessoa decente, uma pessoa boa. Então, educar não é só passar conteúdo, educar é educar para as virtudes. Se você não educa alguém para as virtudes, você está depositando conhecimento na cabeça de um monstro. Essa é que é a grande questão, né? Então você pega esse animalzinho chamado criança, que ele está lá todo espevitado, né? Todo indócil, que muitas vezes vem de uma família desestruturada, tua missão não é colocar conteúdo na cabeça dele. Tua missão é fazer esse negócio se tornar alguém. É você fazer essa coisa se tornar uma pessoa. É você tornar isso em algo bom. Descobrir aquilo que ele tem de habilidade aí dentro e trazer para fora, né? Realizar as potencialidades virtuosas que esse ser humano tem. Apesar de que ele muitas vezes está te fazendo raiva, está correndo de um lado para o outro, mas tem aí alguma coisa, tá? A semente, ela encerra em si todo o esplendor da árvore. Madura, pronta, né? Grande, frutífera. Isso é uma reflexão interessante. No capítulo 5, o Sócrates fala sobre o oráculo de Delfos, né? Aquele negócio lá, o cara entra num oráculo dizendo conhece-te a ti mesmo, e de repente o oráculo fala que o Sócrates é o mais sábio dos homens. E aí no capítulo 6 é que ele explica esse negócio. Não sou sábio coisa nenhuma. O negócio é que eu não finjo saber o que eu não sei, ao contrário da maioria das pessoas. E por isso o oráculo, ele me apontou como o mais sábio.
Isso Sócrates explica, né? Até porque o que o Sócrates de fato estimula as pessoas a fazer é provar a verdade analisando o seu oposto. Isso é o quê? Isso é lógica, isso é princípio da não contradição, né? Princípio do terceiro excluído. Você analisa duas informações opostas para ver qual delas é verdadeira. Interessante, né? Bom, no capítulo 7, o Sócrates fala o que eu acho que foi uma das reflexões mais felizes que ele fez no livro, que é a seguinte. Presta bastante atenção que essa é boa. Os poetas e artistas nada sabem. Eles não fazem o que fazem por sabedoria, mas por certa natural inclinação e intuição, assim como os adivinhos. Embora digam muitas e belas coisas, não sabem nada sobre aquilo que dizem. Por causa de suas poesias, acreditam-se sapientíssimos em coisas que claramente não eram. Isso aqui é muito interessante, porque você pode admirar um artista por ter pintado uma obra, por ter composto uma música, por ter feito uma bela atuação em um filme, em uma novela, mas isso não quer dizer que ele seja especialista em assuntos que ele não domina, como ciência, religião, política, como você deve viver a sua vida. Isso é importante para a gente saber. Há algum tempo atrás eu me meti numa discussão no YouTube a respeito se os artistas eles realmente criticam a sociedade, se eles refletem sobre ela ou se eles as descrevem, né? Então, nas aulas de literatura, de português, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, eu me lembro de ouvir os professores dizendo coisas como aqui, essa tela, essa charge, essa música, esse texto, essa matéria de jornal é para criticar tal coisa, porque o artista está pensando nisso. Não. Na verdade, eles descrevem aquilo que eles veem. Parece uma coisa na cabeça e eles acham aquela ideia interessante, eles colocam isso em forma de música, em formato de pintura, em formato de uma peça de teatro, mas muitas vezes você entende melhor a verdade que está dentro daquela obra do que o próprio artista. Isso Sócrates ele denota com um brilhantismo muito grande. Artista não sabe de nada. Só porque eles são bons em fazerem uma coisa bela, seja ela qual for, não quer dizer que eles sejam muito espertos. No capítulo 8, ele faz uma crítica muito parecida aos artífices, que é a galera que consegue fazer coisas complicadas, né? Hoje seria o equivalente à galera da tecnologia. E o Sócrates diz o seguinte: pelo fato de exercitarem bem sua própria arte, cada um se acreditava ser sapientíssimo também naquilo que não dominava. E aí onde entra aquela questão, né? Esses dias atrás, circulando no YouTube, procurando alguns vídeos interessantes para assistir, eis que vejo um canal de divulgação científica fazer a seguinte pergunta: um dia seremos imortais, segundo a ciência? Se você já faz essa pergunta é porque você não regula bem da cabeça, né? Então, veja, como é que você pode travestir uma pergunta como essa de ciência? Seremos um dia imortais? É claro que não, né? Isso não vai acontecer. E, no entanto, tem gente que acha que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade. Não vai, tá? Não dá para fazer. Tem coisa que é impossível por si. E o que me faz pensar, né, em como Sócrates conseguiu ser incisivo nos seus argumentos. Então, o fato da pessoa dominar uma área de conhecimento não dá a ela sabedoria o bastante para enxergar o todo ou para opinar sobre aquilo que ela não conhece. No capítulo 9, o Sócrates fala a respeito dos seus acusadores, entre eles um cara chamado Meleto, né, que vai aparecer várias vezes na conversa. No capítulo 10, toda a argumentação do Meleto ela tem a ver com crime de opinião. Tipo, você pensa uma coisa que não era para as pessoas pensarem. Como assim, né? Mas parece que na era da fake news a gente está trazendo de volta essa problemática que levou um cara inocente a morrer envenenado. Tipo, você pensa uma coisa que eu não quero que você pense e você não tem o direito de pensar que asneira é essa. Né? Bom, no capítulo 11, o Sócrates de fato mostra quem é que estava corrompendo os jovens na época. Né? Corrupção e juventude parecem que são duas coisas que meio que são parceiras, né? Estão sempre paralelas uma à outra. Por isso que o jovem tem que acabar. No capítulo 12, o Sócrates vem falando da necessidade de pena ser uma coisa completamente diferente da necessidade de instrução. E aqui cabe uma reflexão para essa galera que acha que não, o preso ele cometeu um crime horrível, ele tem que ir para a cadeia para ser regenerado, né? Redimido, para voltar para a sociedade. E isso é completamente o contrário do argumento que o Sócrates vai trazer. Ele separa, muito bem separado, o que é a necessidade de instrução da necessidade de punição.
porque não são a mesma coisa. O objetivo não é o mesmo. Fez uma coisa horrível, punição não é instrução. As duas coisas não têm que se misturar. No capítulo 13, a gente vê o Meleto acusar o Sócrates de ser ateu. E no capítulo 14, o Sócrates responde de uma forma muito engraçada, né? Pelo menos na minha opinião, porque ele disse, Meleto, você falou que eu acredito em demônios. Se eu acredito em demônios, por tabela eu acredito em Deus. Né? As duas coisas não se separam. E eu achei interessante. No capítulo 15, o Sócrates fala que pior do que a morte são as torpezas. Pior do que a morte é você ser uma pessoa imoral, é você ser uma pessoa traidora, é você ser uma pessoa falsa, é você ser uma pessoa que não tem virtudes. E essa reflexão ela devia povoar a cabeça das pessoas. Pior do que você estar desempregado é você ser uma pessoa ruim. Pior do que você, de repente, estar passando por um aperto financeiro é você se tornar uma pessoa desonesta. Né? No capítulo 16, ele complementa essa ideia dizendo que o temer a morte não é outra coisa que não parecer ter sabedoria não tendo. Isso me lembra até aquele versículo bíblico, né? Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. E o Sócrates ele complementa essa ideia dizendo, não se preocupem tanto com o corpo e com as riquezas, mas com a alma, para que ela seja tanto quanto melhor. Esse pensamento ele é basicamente bíblico. Tá? Capítulo 17, o Sócrates dá testemunho de sua pobreza, porque ele não era uma pessoa bem nascida, ele não era uma pessoa rica. Ele fala do capítulo 18, da época em que ele foi senador, né, num período de crises políticas e militares lá em Atenas. No capítulo 19 ele reforça dizendo, nunca fui mestre de ninguém, eu estou aqui cuidando da minha vida, pagando minhas contas. No capítulo 20 ele diz, olha, as pessoas tomam gosto em ouvir e examinar aqueles que acreditam ser sábios e não são. Isso é triste, né? É meio que um complemento àquele negócio lá dos artistas e dos artífices que nada sabem. Você assiste lá o doutor especialista em alguma coisa e você acha que a bobagem que ele diz não é bobagem só porque ele tem um gabarito. E veja, pessoas inteligentes também falam besteira. É importante que você se preocupe com o que é a verdade. E isso já começa no primeiro capítulo do livro, só para relembrar, tá? Então, no capítulo 20, né, o Sócrates tece essa crítica, e no capítulo 21 ele fala, olha, eu não vou fazer igual alguns fazem, trazer minha família para suplicar a absolvição desse julgamento. Eu respeito as leis o suficiente para eu aceitar essas condições aqui, né? Capítulo 22 ele diz, olha, eu não farei aquilo que não é belo, nem justo, nem santo. Eu vou me manter fiel aos meus pensamentos, eu não vou me retratar só porque vocês querem. Capítulo 23, Sócrates demonstra que ele sabia que seria condenado. No capítulo 24, ele diz que só o que ele queria, né, era estar em paz e exortar as pessoas a viver no caminho reto. E aí me lembra daquele versículo bíblico em que as pessoas chegariam um tempo em que elas ficariam tão incomodadas com a mensagem da verdade que elas tapariam os ouvidos para não ouvir, né? Porque para elas seria insuportável. Eu não me lembro bem onde é que isso está na Bíblia, mas tá, dá uma pesquisa no Google. No capítulo 25, o Sócrates ainda complementa, olha, eu falei muito, tentei me defender de todas as formas possíveis, e eu não vos posso persuadir, porque o tempo que estamos juntos raciocinando é brevíssimo. Não é fácil, em pouco tempo, destruir grandes calúnias. Vós que sois meus concidadãos, acabastes por não achar meios de suportar meus sermões. Estes se tornaram para vós um fardo bastante pesado e detestável, para que procureis hoje livrar-vos. Capítulo 26 começa uma discussão. O Sócrates vai ser o quê? Ele vai ser condenado, ele vai receber uma multa, vai ser exilado. Né? Capítulo 27, o Sócrates se despede do tribunal e ele diz, não convém a ninguém buscar todos os meios de fugir da morte. Bem mais fácil é fugir da maldade, que corre mais veloz do que a morte. No capítulo 28 ele diz, fizestes isso acreditando subtrair-vos ao aborrecimento de terdes de dar conta da vossa vida, mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. No capítulo 29, ele diz, ficais, pois, comigo este pouco de tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversar, né, horas juntos enquanto se pode. Como diz na Bíblia, né, o salmista escreve, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Não desperdiçar o tempo que tem, por mais curto que ele seja.
E o capítulo 30 tem a conclusão, em que o Sócrates vem dizendo algo como: não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois da morte. Eu acredito que essa finalização ela é extremamente importante para esse tempo difícil que nós estamos vivendo, em que nós perdemos pessoas queridas. E é uma reflexão importante para nós mesmos, porque como pessoas mortais que somos, a única forma de você esperar o bem é você ser bom o bastante, né? E confiar em Deus e se entregar a Ele, se entregar a Jesus Cristo, para que você tenha paz, não só durante essa vida, como após. E finalizando aqui a apologia de Sócrates com alguns comentários, né? Tudo bem breve, só para dar um gostinho, né, do que vai ser esse nosso curso. Espero que tenha aguçado seu interesse e tenha trazido algo de reflexão importante para vocês. Uma boa segunda-feira a todos e tchau, tchau.